Olá pessoal, mais uma vez aqui para esclarecer uma outra dúvida de uma pessoa que entrou no canal aqui. É a Nilvânia Germano de Almeida. Ela é uma manicure e ela disse assim: uma dúvida, sou manicure, se o afiador afiar meus alicates e ficar bem afiado, antes de fazer a unha eu boto na estufa, dilato um pouco ou muito, porque fica bem quente, mesmo esfriando, não modifica o corte? Então vamos lá, Nilvânia. Em primeiro lugar, muito obrigado pela pergunta, tá? Uma boa pergunta até. Eu vou tentar explicar aqui. Bom, se o alicate sofre um aquecimento, com certeza ele sofre uma dilatação. Não tem como, né? Não tem como. Por mínimo que seja o aquecimento, o mínimo seja uma dilatação. Talvez não seja de grande proporção, mas que é uma dilatação lá. Agora, até que ponto essa dilatação ela pode ser prejudicial ao resultado do fio de corte de uma ferramenta, seja alicate, seja ela uma faca, seja uma tesoura, sei lá o que for. Então vamos lá. Primeira coisa, há uma dilatação sim. Agora vamos seguir a regra de acordo com a sua pergunta, que é na estufa. Quando o alicate ele sai lá do afiador, esse problema de dilatação, se der algum resultado negativo lá para ele, quando ele está lá fazendo o teste do seu alicate, ele vai corrigir isso lá mesmo. Então o seu alicate, quando chegar até você, ele tem que ter a obrigação de chegar em perfeito estado de uso, né? Em perfeitas condições de uso, porque todo o defeito ele tirou lá. Se houve alguma rebarba, algum processo que danificou o corte pela dilatação, ele retirou esse defeito lá. Então tá bom, aí chega até você, normal, você vai pegar o alicate, lógico, vai esterilizar. Aí a pergunta é se há uma dilatação. Há uma dilatação, claro que há. Mas quando você tira ele da estufa, você vai deixá-lo resfriar para poder usar, não é verdade? Porque é impossível a gente usar ele quente. Então quando você deixou ele esfriar, ele voltou, ele normalizou, a palavra é normalizou. O aço foi normalizado, porque ele voltou no estado que ele estava, do mesmo jeito que ele chegou até você. Então você vai usá-lo normalmente. Agora, suponhamos que você tivesse condição, que não há de você pegar o alicate à mão nua, né, sem nenhuma proteção quente para fazer unha, e nem a cliente ia aguentar. Mas suponhamos que você fizesse isso, só para você entender, tá? Que ele saiu da estufa, você pegou o alicate e foi trabalhar. Ou esse movimento aqui, ó, que você fez. Aí você já danificou o fio do seu alicate. Por que, Elias? Bom, por quê? Quando o aço sofre um aquecimento e ele está no processo de dilatação, que as moléculas se espalharam, ele sofre uma alteração. Essa alteração, além de implicar no volume, na estrutura da massa da ferramenta, há também uma mudança na resistência do aço. Se a gente elevar o aço a uma temperatura muito alta, a gente derrete, ele passa de sólido para líquido. E se resfriar de líquido, ele volta a ser sólido novamente, tá? Isso a gente vê em siderúrgicas, na confecção do ferro e do aço. Então eu quero dizer o quê? Que um ele quente, se você fizer esse movimento, ele estando com a sua estrutura maleável, já sem resistência, você pode arredondar o fio de corte pelo fato de ele estar mais mole, tá? Aí nesse processo aqui, quando você fizer isso aqui com ele quente, aí sim você danifica o seu alicate e pode cegá-lo. Mas se você deixar ele esfriar normalmente, se ele já veio afiado, normal. O que acontece aqui com a gente, subiu uma pergunta aqui, no processo da afiação aqui, às vezes a gente percebe esse defeito porque o afiador, quando coloca ali na pedra, o contato é muito rápido, porém é atrito, então o aquecimento é rápido. E na hora que ele for testar o alicate já está quente. É nessa hora que ele faz o primeiro corte, dá bem, e no segundo ele belisca, porque houve um esmagamento pelo fato da lâmina estar quente e perdeu a sua propriedade de resistência. Então o certo aí já estou falando com o afiador, é ele refrigerar e testar, não testar com ele quente, porque é nessa hora que ele só vai cortar uma vez e na segunda o alicate vai beliscar, porque houve um esmagamento de fio. Então se ele refrigerar a sua pedra, tiver refrigerada, tudo bem.
já pode testar logo de cara. Mas se ele saiu dali da fiação e já for testar, ele pode correr o fato de fazer um esmagamento de fio. Eu, quando testo meu alicate, é 10, 20 vezes. Se 10, 20 vezes ele der o mesmo resultado, eu mando embora. Eu percebo às vezes que eu vou na primeira, na segunda, na terceira e começa a beliscar, porque houve um esmagamento porque o fio estava quente. Então hoje eu já refrigero ele bem antes de testar. Então, Nilvânia, eu quero dizer com isso que você vai ficar despreocupada, tá? Se você deixar o seu, esterilizar o seu alicate no tempo correto do fabricante da estufa, tá? Eu vou te explicar o porquê. Deixar ele resfriar normalmente e usá-lo, maravilha, você está fazendo a coisa correta. Porém eu indico para você não usar mais a estufa elétrica, pula para a autoclave e usa alicate como esse aqui, tá? A autoclave, ela é mais segura. Agora, tem um problema também, o Nilvânia, é o tempo, tá? Se você deixar o seu alicate na estufa, ou por esquecimento, ou por algum problema técnico na sua estufa, você deixar ele passar do tempo indicado pelo fabricante aí, e ele ficar a ponto de ele mudar de cor, às vezes acontece, já chegou o alicate aqui com ele da cor daquela porta lá atrás, ó, que você está vendo. Aí você já estragou o alicate, tá? Como? Vou explicar o porquê. Quando você passa ele do tempo normal de esterilização, houve um aquecimento superior àquilo permitido pelo fabricante e que o aço suporta. Aí houve uma mudança permanente na composição, na resistência do aço. Ele já não é o mesmo aço que ele chegou. Você fez uma alteração nele, deixando ele mais vulnerável, mais fraco no caso. O que vai acarretar isso? Quando isso acontecer, você vai perceber que a fiação desse alicate, ele não durou como durava antes. Ele fez 3, 4 unhas, de repente cegou. Aí você já chega no afiador e fala, olha, a fiação não ficou legal, o que aconteceu? Durou tão pouco. Mas o erro que cometeu foi a própria manicure de deixar o alicate por um tempo maior na estufa, a ponto de perder as propriedades de resistência do alicate, tá? Então esse alicate sempre vai ter sua vida útil do fio de corte diminuída e cada vez menor, porque cada vez você vai colocar ele na estufa e com isso vai degradando cada vez mais a vida útil do fio. Então preste muita atenção, não deixe o alicate no tempo demasiado dentro da estufa, leia com atenção ali, existe um timer, né? Geralmente essa estufa elétrica, ela queima aquele fio, porque o uso contínuo, o fio derrete. Eu faço manutenção muito aqui em umas dessas daí, queima o fio ali. E as manicures tem costume de guardar no relógio, há tanto tempo eu deixo. E com isso, vai passar o tempo e o alicate vai estragar, você pode perder um alicate. Então nesse caso, a vida útil do alicate pode ser comprometida sim, mas nesse caso não é o afiador que tem culpa, porque o alicate vai chegar até lá, ele não vai saber o tempo que você deixou lá, ele vai fazer a fiação dele normal, vai cortar normal, só que o tempo, a durabilidade do fio vai ser comprometida, tá? E isso é pro resto da vida do alicate, vai acontecer isso. Então muita atenção, tá, Nivaldo? Então eu espero ter ajudado aí nas explicações sobre a sua dúvida. Qualquer outra coisa, para ficar à vontade, tá? A gente está aqui para ajudar, assim que possível eu faço um vídeo para explicar. Eu não gosto muito de explicar por texto, o texto fica desse tamanho, cara, fica meio esquisito. Então eu gosto de compartilhar por vídeo assim cada vez que eu tenho tempo. Beleza? Abraço e obrigado.